Você tem alguma ideia ou, enfim, algum entendimento de Deus do que seria esse tempo da igreja pós-pandemia? Puxa vida. Vai nascer tanta coisa nova, já está nascendo, né? Coisas que a gente talvez ainda tenha até dificuldade para digerir. Quando você diz isso, está falando sobre a igreja, sobre os crentes, sobre uma igreja, sobre os crentes ou sobre o movimento de Deus? Sobre tudo aí, Flávio. Agora eu fiquei curioso de saber sobre tudo isso. Não, é porque assim, a pandemia, ela divide a história, né? Sim. E ela traz, ela, ao mesmo tempo em que igrejas fecharam, outras abriram. Ao mesmo tempo em que ministérios se redescobriram para esse novo momento, outros sucumbiram. Infelizmente. Então, esse pós-pandemia, para mim, eu tenho plena convicção de que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Nós já sabemos disso. Ainda existem lugares, a China, por exemplo, ainda está enfrentando lá os seus lockdowns e tudo mais, né? Então, virão outras pestes, virão outras... Eu acredito que sim. Então, a igreja ela precisa se preparar para o que está por vir até a volta de Jesus. Mas uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto são os membros de igreja hoje, são membros de igreja virtuais. Então, não cabia isso para mim. Como é que você pode fazer parte de uma comunidade de fé em que você não comunga junto, você não participa da mesa, você não... mas é uma realidade que está nascendo. E essa identificação que você falou, né? De que hoje, né, as pessoas às vezes ficam na igreja por uma identificação pessoal. Eu acho que na pandemia isso ficou ainda mais forte, né? Sim. Porque ela não precisava ir na igreja, então ela escolhia ali como Netflix de cultos. E tem gente que teve acesso a algo que falou assim, eu acho que eu me identifico mais com isso, né? Então, a gente está falando do positivo. Tem também o negativo, né? Nesse olhar aí, nessa ótica. É verdade, as pessoas tiveram acesso a uma gama de possibilidades e ela pode ter se identificado com um viés, com uma leitura, com uma perspectiva a respeito da palavra de Deus diferente e decidiu por ali. Isso ela pode estar morando na Austrália e frequentando virtualmente uma igreja no Brasil. Né? Isso está acontecendo e eu acredito que já existe. Eu já conversei com alguns líderes que já estão se preparando para atender essa demanda pós-pandemia de pastoreio de pessoas no online. Agora, o perigo é as pessoas, para mim, é a pessoa ela se encostar nessa situação ao ponto dela não mais voltar a viver a comunhão entre os santos. A comunhão mesmo como a gente está tendo aqui nesse momento de conversa. Né? Então, eu não sei ainda como isso vai ser. Para mim, existem alguns perigos. E o perigo também da pessoa ela viver se alimentando de um monte de coisas que algumas são bênção, outras não são. E ela pode se alimentar de heresia sem estar percebendo, porque não tem um cuidado, não tem um pastoreio, não tem uma orientação. Então, o universo é amplo, né? Então, esse pós-pandemia é uma oportunidade, realmente, da igreja criar coisas novas, da igreja ser criativa, propositiva, intencional, né? Ao perceber que existe uma nova tendência, existem novas tendências, mas é o momento também de nós, que somos a igreja, de nós também tomarmos um cuidado para a gente não se acomodar nesse Netflix gospel, vai. Então, hoje eu quero ouvir o Malafaia. Não, amanhã eu quero ouvir o Estevão Hernandes. Não, amanhã eu quero ouvir enfim, por aí vai. Eu acho que não é proibido. É legal a gente se enriquecer disso, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não virar uma salada na nossa cabeça, né? Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição.
e conferir aqui no nosso canal no YouTube.